Até onde você iria por um amor perdido? Qual é o preço que você pagaria para silenciar a dor da rejeição e preencher o vazio da solidão? Para a maioria das pessoas, essas são apenas perguntas retóricas, sussurradas na escuridão de uma noite de insônia. Mas para alguns, o desespero se torna uma chave que abre a porta para a magia mais antiga, mais perigosa e mais profana que existe. Hoje, nós não vamos contar apenas histórias. Nós vamos abrir o livro proibido e dissecar a verdadeira e sombria história do feitiço de amarração mais infame do mundo, a oração da cabra preta. Juntos, vamos desvendar a origem de seus símbolos pagãos, a anatomia de seu poder coercitivo e as consequências eternas que ela impõe sobre a alma da vítima, e principalmente a do conjurador. Este é um conhecimento que poucos se atrevem a explorar. Se você é uma daquelas almas que não temem olhar para o abismo, que buscam entender as sombras para melhor respeitar a luz, então o seu lugar é aqui. Se você ainda não faz parte do nosso círculo, eu te convido agora. Inscreva-se no canal e ative o sino de notificações, pois a jornada que estamos prestes a começar é profunda, sombria, e ela não perdoa os desavisados. Agora, respire fundo. A verdadeira história da oração da cabra preta começa. Para verdadeiramente compreender a história sombria e a potência aterradora da oração da cabra preta, precisamos primeiro escavar o solo da própria alma humana, pois é de lá que brota a semente de todo o feitiço de amarração. O desejo de prender, de assegurar o afeto, não é uma invenção de grimórios, é um impulso visceral, nascido do medo da perda e da agonia da solidão. Culturas antigas já praticavam essa ânsia de controle. Os tabletes de maldição da Grécia, os katadesmoi, frequentemente pediam que os deuses do submundo atassem a língua de um rival ou o coração de um amante. Em Roma, bonecos de cera eram perfurados enquanto se sussurravam encantamentos para garantir a fidelidade. Essa magia de compulsão é uma constante na história humana. O que o livro de São Cipriano fez, no entanto, foi refinar essa necessidade primitiva, dando-lhe uma forma, um nome e, o mais importante, um ícone de poder quase insuperável, a figura da cabra. Para entender por que este arquétipo é tão eficaz, precisamos viajar no tempo, a uma era anterior ao bem e ao mal como os conhecemos. Nas florestas antigas da Europa pagã, o bode e a cabra não eram demônios. Eram a personificação da vida em sua forma mais pulsante e incontrolável. Divindades chifrudas como Pan e Cernunnos eram senhores da fertilidade, da virilidade, da energia sexual que impulsiona a natureza. Eles representavam o êxtase, o instinto, a força que não pode ser domesticada pela razão. A cabra era o símbolo da tenacidade, capaz de sobreviver no topo das montanhas mais áridas. Invocar a cabra era, portanto, invocar a própria força vital da natureza, uma potência sexual e de sobrevivência avassaladora. A genialidade sombria do feitiço começa com a perversão deste símbolo. Com a expansão do cristianismo, a guerra contra o paganismo transformou seus deuses em diabos. O deus chifrudo da vida se tornou o diabo tentador do deserto. O ritual do bode expiatório no Antigo Testamento, onde um animal era enviado ao deserto para o demônio Azazel, carregando os pecados do povo, solidificou a conexão do bode com a impureza. Na Idade Média, a imagem do diabo como um grande bode preto, presidindo os sabás das bruxas, tornou-se um ícone do imaginário popular. A oração da cabra preta, portanto, realiza uma alquimia profana. Ela deliberadamente convoca a força vital pagã, a libido de Pan, mas o faz através do canal demonizado pela fé cristã. É como tentar usar a energia de uma usina nuclear para alimentar um instrumento de tortura.
A escolha da cor preta intensifica essa simbologia. O preto, no ocultismo, é a cor da absorção, do desconhecido, do útero e da tumba. Magicamente, o preto não projeta, ele suga. O objetivo da cabra preta não é iluminar o coração da vítima com amor, mas sim sugar sua vontade, sua luz, sua identidade, criando um vácuo espiritual que só pode ser preenchido pela imagem mental do conjurador. A verdadeira história do feitiço, portanto, não começa em um livro, mas na colisão de eras e crenças. É a instrumentalização de um símbolo de vida, corrompido para se tornar uma arma de dominação espiritual, um ato que busca aprisionar a força mais livre do universo, o coração humano, usando o eco de deuses mortos e a imagem de demônios eternos. Tendo estabelecido a fundação arquetípica, podemos agora dissecar a engrenagem do ritual, a terrível precisão de sua mecânica, conforme codificada no livro de São Cipriano. A oração não é apenas um conjunto de palavras, mas um algoritmo espiritual, uma sequência de ações e frequências vibratórias desenhadas para criar uma brecha na realidade e impor uma vontade sobre a outra. O primeiro pilar de seu poder é o que se chama de magia coercitiva. As palavras não suplicam, elas obrigam. O praticante se posiciona como uma autoridade, usando nomes de poder, sejam de demônios da alta hierarquia ou, em uma blasfêmia ainda mais audaciosa, nomes de anjos e santos, para subjugar e comandar espíritos de menor patente. É uma manobra de intimidação espiritual. O mago essencialmente diz: eu falo em nome de uma força que vocês temem, portanto, vocês não têm escolha a não ser me obedecer. Essa técnica utiliza também as nomina bárbara, as palavras bárbaras, sons guturais e nomes antigos, cujo poder não reside em seu significado traduzível, mas em sua vibração, em sua ressonância primordial, que, segundo a teoria, os espíritos entendem em um nível fundamental. O segundo pilar é a maestria sobre o tempo e o espaço, a manipulação de momentos e locais liminares. A escolha da meia-noite não é arbitrária. É a hora que não pertence a dia nenhum, um portal entre o ontem e o amanhã, onde as leis do mundo físico se afrouxam. A fase da lua é o cronômetro cósmico. A lua minguante é usada para banir a paz de espírito e a resistência da vítima, enquanto a lua crescente é usada para fazer crescer a obsessão e a saudade em seu coração. O local, a encruzilhada, é o templo deste ritual. Simbolicamente, a encruzilhada é um útero, um ponto de encontro de múltiplos caminhos e possibilidades, um lugar fora do espaço ordenado. É um não-lugar, um vácuo onde o impossível se torna momentaneamente possível. É o escritório onde, segundo o folclore, as entidades que regem os caminhos e as trocas vêm para fazer negócios. Realizar o ritual ali é colocar a oferenda diretamente sobre a mesa de negociação. O terceiro pilar é o estado mental do próprio operador. O livro subentende que as palavras e os ingredientes são inúteis sem a vontade inflamada. O praticante precisa entrar em um estado de foco absoluto, uma obsessão fria e calculada, visualizando o resultado com uma certeza inabalável. Esse estado de concentração máxima age como um farol psíquico, um laser de intenção que atravessa o véu e atrai as entidades compatíveis com aquele desejo. O ódio, o desespero e a luxúria não são apenas emoções, são o combustível que alimenta o motor do feitiço. Por fim, o quarto pilar é a conexão simpática. O elo físico, a foto, o cabelo, o boneco é crucial. Ele funciona como o endereço de IP da alma do alvo. Sem ele, a energia conjurada se dissiparia no éter. O objeto é consagrado, tornando-se uma extensão da vítima. Cada nó dado em uma fita, cada alfinete espetado no boneco, não é um ato simbólico. Na mente do mago e na realidade dos espíritos,
é uma agressão direta ao corpo astral da pessoa. A anatomia do ritual é, portanto, a de uma operação militar espiritual. A vontade do mago é o general. As palavras de poder são as ordens. O tempo e o lugar são o terreno estratégico. E o elo simpático é o míssil teleguiado. É um sistema completo, projetado não para seduzir, mas para invadir e conquistar. Uma ordem, por mais poderosa que seja, é apenas um som no vácuo, se não houver quem a ouça e a execute. O praticante da oração da cabra preta é o general, mas quem compõe o exército? A força-tarefa por trás deste feitiço é um dos aspectos mais mal compreendidos e perigosos de sua história. O erro comum é imaginar que o praticante está lidando com um único demônio poderoso. A realidade, segundo a demonologia prática e o folclore, é muito mais caótica. A oração geralmente convoca o que pode ser chamado de ralé do mundo espiritual. Não se chama um executivo para fazer o trabalho de um capanga. A hierarquia do abismo é tão burocrática quanto a de qualquer império. Para uma tarefa tão mundana e passional como uma amarração, são despachados os espíritos obsessores, as almas endurecidas, os quiumbas. Estes não são demônios primordiais, mas espíritos de humanos que, após a morte, se tornaram escravos de seus próprios vícios e paixões. São as almas de suicidas por amor, de tiranos domésticos, de pessoas consumidas pelo ciúme. Eles vagam pelas zonas umbralinas, as favelas do plano espiritual e se sentem magneticamente atraídos pela energia densa de emoções semelhantes entre os vivos. Eles são os viciados espirituais e a oração da cabra preta lhes oferece a droga que eles mais anseiam, a energia doentia de um relacionamento obsessivo. Ao serem direcionados para a vítima, eles cumprem a tarefa com prazer, pois se alimentam do medo, da confusão e do desespero que geram. No sincretismo brasileiro, onde o livro da capa preta foi amplamente adotado e adaptado, a interpretação se torna ainda mais complexa. As invocações frequentemente usam nomes de Exus e pombagiras. Dentro da lógica da quimbanda, essas entidades são os guardiões dos portais, os senhores dos caminhos e das paixões humanas. São forças neutras, mas implacáveis, que executam a lei do retorno. Um leigo que usa seus nomes de forma leviana está cometendo uma afronta perigosa. A entidade que responde pode não ser o Exu ou a pombagira verdadeiros, mas um quiumba se passando por eles. Ou pior, a verdadeira entidade pode aceitar a oferenda e executar o pedido, mas o fará de forma literal e kármica, garantindo que o pagamento, pelo ato de interferir no livre-arbítrio, seja cobrado do conjurador de uma forma devastadora. A entidade invocada, qualquer que seja sua natureza, torna-se o agente ativo e o verdadeiro perigo do ritual. Ela é o parasita que se aloja na vida do casal. Ela não vai embora após o trabalho ser concluído, pois encontrou uma fonte de alimento estável. Ela passa a manipular ambos, o conjurador e a vítima, incentivando brigas, ciúmes e paranoia, pois é do caos e do sofrimento que ela se nutre. A força por trás da oração é, portanto, uma inteligência faminta e oportunista. O praticante acredita estar no controle, mas ele apenas abriu a porta do galinheiro e convidou a raposa para entrar, sem perceber que depois que as galinhas acabarem, a raposa virá atrás dele. Com o campo de batalha preparado e o exército convocado, voltemos nossa atenção para o território a ser conquistado, a alma da vítima. O que acontece em um nível psíquico e espiritual com a pessoa que é alvo de uma bem-sucedida oração da cabra preta. O processo é uma violação sistemática, uma desconstrução da identidade que pode ser comparada a uma doença autoimune espiritual. O primeiro estágio é a infiltração, o ataque ao que os esoteristas chamam de corpo astral e corpo mental. A legião de espíritos obsessores, agindo como um enxame,
começa a bombardear o campo energético da vítima. O objetivo é encontrar fissuras. Um momento de tristeza, uma pontada de insegurança, a dor da própria saudade do término. Tudo isso serve como ponto de entrada. Os primeiros sintomas são sentidos no sono, o estado mais vulnerável da consciência. A vítima passa a ter pesadelos recorrentes, sonhos onde é perseguida ou se vê voltando para o conjurador contra a sua vontade. Durante o dia, sente uma fadiga inexplicável, um peso nos ombros, como se carregasse um fardo invisível. É a sua energia vital sendo drenada para alimentar os parasitas. O segundo estágio é a colonização da mente. Os espíritos, já alojados na aura, começam a sussurrar. Não são vozes audíveis, mas influxos de pensamento que a vítima acredita serem seus. A memória é reescrita. As razões para o término se tornam vagas, enquanto as boas lembranças são artificialmente amplificadas e repetidas em loop. A vontade própria começa a ser erodida. A pessoa sente um impulso irracional de procurar o ex-parceiro, mesmo sabendo que não é o certo. Ao mesmo tempo, o feitiço trabalha para isolá-la, criando a morte social. Amigos que dão conselhos são vistos como inimigos. Novas oportunidades românticas se tornam repulsivas. A alegria de atividades que antes davam prazer desaparece. O mundo se torna cinzento e o conjurador é apresentado como a única fonte de cor possível. O terceiro estágio é a fratura da alma. É o ponto de ruptura, quando a resistência cessa. A luta constante contra essa força invisível leva a uma exaustão espiritual completa. O eu da vítima, sua identidade, seu livre-arbítrio se estilhaça. Ela se rende, aceita a obsessão como se fosse seu próprio desejo, a saudade artificial como se fosse amor verdadeiro. É neste ponto que testemunhas frequentemente descrevem uma mudança no olhar da pessoa. O brilho some, dando lugar a uma opacidade, um vazio. É o sinal de que a consciência original foi aprisionada e o corpo agora opera sob o controle da programação do feitiço. O estágio final é a manifestação física do retorno. A vítima, agora um receptáculo programado, procura o conjurador. Ela age como se o amasse, mas é uma atuação. Não há espontaneidade, não há alegria, apenas uma necessidade de estar perto, uma submissão que beira a catatonia. Ela se torna um espelho que reflete apenas o que o conjurador deseja ver. A fisiologia da amarração é, portanto, a crônica de um assassinato psíquico. O feitiço não une duas almas. Ele destrói uma para que seu corpo possa servir de troféu para a outra. É a transformação de um ser humano em um objeto, a mais profunda e desrespeitosa violação da lei natural. A conclusão desta sombria história não é um final feliz, nem mesmo um fim. É o começo de uma sentença. A oração da cabra preta, em seu ato final, forja uma corrente espiritual que não se quebra com o arrependimento, com o tempo ou mesmo com a morte. O legado do feitiço é a danação compartilhada e a impossibilidade de desfazê-lo é a cláusula mais cruel do contrato. A pergunta sobre a reversão do feitiço é a mais comum entre os praticantes arrependidos. A resposta é desoladora. Tentar quebrar a amarração é como tentar arrancar um tumor que já criou raízes em órgãos vitais. A cirurgia pode matar o paciente. A entidade ou legião de espíritos que foi invocada não irá simplesmente embora. Ela foi contratada, paga com energia e considera o casal como sua propriedade e fonte de alimento. Qualquer tentativa de expulsão por parte do conjurador é vista como uma traição. A retaliação é quase sempre uma certeza. A força que antes era direcionada para a vítima se volta, com fúria multiplicada, contra o seu mestre original, trazendo consigo a loucura, a doença ou a ruína completa. Além disso, o feitiço coloca o que pode ser chamado de selo espiritual nas auras de ambos. Essa marca funciona como um farol na escuridão do plano astral.
atraindo outros tipos de predadores espirituais e infortúnios. O casal se torna magneticamente propenso a acidentes, perdas e sofrimento contínuo, pois sua frequência vibratória foi permanentemente rebaixada ao nível do umbral. O dano na vítima é, em muitos casos, permanente. Mesmo que uma intervenção espiritual muito poderosa conseguisse libertá-la, as cicatrizes em sua alma permaneceriam. Seria como libertar um pássaro que viveu por anos em uma gaiola minúscula. Suas asas estariam atrofiadas e ele talvez nunca mais soubesse como voar. A consequência final e mais terrível transcende a vida física. A corrente forjada pelo ritual cria um laço kármico inescapável. Não é um laço de amor, mas de dívida. O conjurador deve à vítima a liberdade que roubou. A vítima está presa ao conjurador pela energia que a anima. Após a morte dos corpos, essa corrente magnética os puxa para o mesmo destino. Eles são arrastados juntos para as regiões mais densas de Sete Além, um plano de existência compatível com a vibração de seu relacionamento doentio. Lá, em um cenário de desolação, eles são forçados a uma convivência eterna, revivendo seu ciclo de obsessão e sofrimento, um atormentando o outro, até que essa dívida seja, de alguma forma impensável, paga. A verdadeira história da oração da cabra preta é, em suma, a história da tentativa do ego humano de se fazer de Deus. É a ilusão de que se pode forçar a criação de um sentimento que, por sua própria natureza, só pode florescer em liberdade. É a tragédia de confundir posse com paixão, controle com carinho. E sua lição final, escrita nas leis do universo, é implacável. Toda corrente que usamos para prender alguém também nos prende. E as correntes forjadas com a ajuda do inferno são as únicas que nem mesmo a morte consegue quebrar.